Todos os dias tomamos centenas de decisões. Sempre estamos decidindo sobre algo. Podem ser sobre coisas mais corriqueiras, de menos importância, ou sobre coisas mais importantes e mais comprometedoras. A essa segunda categoria de decisão chamamos de momentos decisivos. São nos momentos decisivos que podemos mudar o curso e direção da nossa vida. E hoje eu tenho o imenso prazer de trazer para você algumas orientações, algumas dicas de como você pode tomar as decisões nos momentos mais difíceis. Muitas das vezes, os momentos de decisão podem trazer resultados às vezes que podem durar o resto da vida. Um momento decisivo é uma linha divisória de águas que modela o caráter de uma pessoa e determina o curso da sua vida. Geralmente, representam algo que marca a transição de uma fase da vida para outra. A cada dia, somos chamados a tomar decisões sobre o uso do nosso tempo, nossas atividades, nossa família, nosso cônjuge, nosso emprego, nossos filhos, nossas responsabilidades, nosso andar com o Senhor, nossos sentimentos e outras coisas. Talvez hoje, nesse instante, você está concordando comigo acerca disso, pois tenha que decidir sobre algo. Pense rapidamente e traga à sua mente o que precisa decidir. Qual é a área ou quem está envolvido? Considere este um momento decisivo. Antes de prosseguirmos, você vai parar por um instante e vai fazer uma reflexão. Vai pensar naquilo que você precisa tomar uma decisão. Neste momento, é um momento decisivo. Talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua família, talvez seja tudo aquilo que eu já falei. Mas, entretanto, você vai pensando porque hoje você vai sair desta situação, desta incógnita. Você vai tomar uma decisão sábia. Fica comigo. Continua ainda ouvindo, continua ouvindo ainda a mensagem. É importante sabermos que as pequenas decisões nos levam eventualmente a grandes decisões. E uma das grandes decisões que neste momento, meu caro amigo, você tinha que fazer agora é se inscrever no canal Querigma, dar o seu like, ativar o sininho das notificações e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as outras pessoas. Esta é uma das grandes decisões da sua vida. Outras vezes, estas grandes decisões tiram de nós outras escolhas. Algumas pessoas, por exemplo, podem estar vivendo de uma decisão que tomaram sem a opção de intervir em determinadas situações. Portanto, todas as decisões que tomamos trazem consequências. Portanto, o que precisamos é criar boas coisas a partir das nossas decisões. Conheço casos de pessoas que não tinham muitas opções acerca das consequências, então tiveram que escolher o menos ruim. É chato, mas é verdade. Alguns podem estar vivendo assim. Enfrentarão dificuldades a despeito de que tipo de decisões fizeram. Ainda existe outro problema. É sobre as decisões morais e ética. O facto aqui não é saber o que é certo, mas escolher fazer o que já sabemos que é certo. Existem situações que exigem de nós mais coragem do que temos. Isso é real, principalmente em função do mundo e do país em que vivemos, onde as consecuções morais fazem heróis. Vivemos num país e numa sociedade onde se comemora o Dia da Mentira. Nós, os servos do Senhor, a cada instante somos tentados, literalmente, a renunciar à cruz, ao contrário do que Jesus fez. Durante toda a nossa vida, as escolhas nos provam. Viver é escolher. No decorrer desta lição, eu vou mostrar para você exemplos de pessoas que tomaram decisões no momento mais difícil da sua vida. Pessoas que deixaram experiência e que com essa experiência nós podemos aprender muitas coisas. Pessoas que foram decisivos com determinação na tomada das suas decisões. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane
e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 seus filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26, verso 36 a 42. O texto que acabamos de ler nos mostra Jesus no momento mais decisivo da sua vida. Seguir ou não o plano de Deus. Sim, seja feita a tua vontade. Essa foi a resposta de Jesus. Mas me parece que nem sempre é o que acontece com a maioria de nós. Entre a vontade de Deus e a nossa, pode seguir uma montanha terrível e se vencer. O que fazer em momentos decisivos como este? Sei que muitas pessoas esperam uma resposta pronta da parte de Deus acerca das suas necessidades. Mas quando se trata de decisões, o Senhor nos apresenta opções e depois estabelece claramente as consequências de cada ação nossa. Na maioria dos casos, Ele não nos dá respostas prontas, mas oferece sabedoria. Deus nos deixou a sua palavra. A cada dia, é mais comum ouvirmos, principalmente em gabinete pastoral, pessoas que tomaram decisões erradas, isto é, apesar das advertências que tiveram, às vezes de Deus, dos pais, dos pastores ou pastoras, da própria coerência, mas optaram em seguir um senso meio indefinido, meio imprevisível, o coração. É comum também encontrarmos pessoas que cederam às tentações. Uma voz do inimigo que dizia: vá lá, faça essa pequena concessão, é tão insignificante, poderá corrigir as coisas mais tarde, se for necessário. Vá em frente, leia o livro, leia a revista, falte o serviço, envolva um pouco mais, envolve-se mais um pouco. Você pode acertar tudo depois. Isso, evidentemente, nos coloca em determinada situação. Cada decisão é uma curva que fazemos com uma direção nova. É insensato dizer que podemos seguir continuamente determinado caminho em nossas pequenas decisões e acharmos que vamos fazer diferente diante das grandes decisões. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que viveram verdadeiros momentos decisivos. Embora seja impossível ter um manual de decisões corretas, é possível, através de algumas destas experiências, termos a direção de Deus sobre nossas próprias decisões. Portanto, meditaremos a seguir na experiência de algumas pessoas que viveram momentos decisivos. Momentos decisivos de Jacó. Jacó teve um passado incomodante. A maneira como ele saiu de casa, após de enganar seu pai e seu irmão, fizeram com que carregasse um peso para a nova cidade que se dirigia. Podemos conferir isso em Gênesis 27. É comum encontrarmos pessoas com a mesma intenção, fugir de algo ou de alguém a fim de evitarem problemas a resolver. É possível que você esteja assim, ou quem sabe que você já esteja assim durante algum tempo, fugindo de conversar sobre algo, fugindo de acertar certas coisas ou encerrar determinada situação. O passado na vida de muitas pessoas é mais real que o presente. Em nossa vida, nós não podemos ter ciclos abertos. Nós não podemos viver um presente deixando o passado em aberto. Há necessidade de fechar os ciclos. Tem que se resolver o passado para que você no presente possa viver em paz. O que Jacó não esperava era que Deus deseja levá-lo a tomar uma decisão sobre o seu passado. Na primeira parada para o descanso, Deus se manifestou a ele e a sua conclusão foi: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gênesis capítulo 29, verso 17. Depois resolveu casar-se e ter filhos. Isto fez com que ele conhecesse alguém
com um comportamento semelhante ao dele, Labão, o gangorra da vida. É inevitável. Um dia por cima e no outro podemos estar por baixo. Apesar das intenções do seu sogro, parecia que tudo estava indo bem, a prosperidade estava acontecendo. Mas Deus orientava Jacó no sentido de retornar às origens. Disse a ele: torna a tua terra, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Vou repetir de novo o que eu falei. Volta para a tua casa, retorna para o que ficou para trás. Olha para quem não te acompanha. Alguém já disse que nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Quando a família está incompleta, sofrendo, sempre faltará algo. Por mais que se tenha um bom desempenho profissional, uma boa renda financeira, bons amigos, se não há um acompanhamento familiar, a alegria e a realização são incompletas. Quem sabe no momento decisivo que você esteja passando seja exatamente com relação à sua família. Em alguns casos, mais precisamente envolvendo o passado. Muito frequentemente, os traumas começam no seio familiar. Jacó estava convencido de que a vontade de Deus era que retornasse à sua parentela. Sabia que teria que resolver seu problema com Esaú, seu irmão. Alguns mensageiros, por ele enviados, voltaram informados sobre o número de homens que estavam na companhia de Esaú, 400. A Bíblia afirma que Jacó teve medo e orou pedindo a Deus que o livrasse das mãos do seu irmão. Depois fez passar toda a sua família e, ficando só, e lutava com o anjo. Foi naquele momento que Deus mudou o nome e a história daquele homem. Israel, agora o homem marcado por uma decisão sábia, ter a bênção de Deus, mesmo que isso implicasse numa deformidade física. Além dos benefícios terem sido pessoais, o encontro com seu irmão foi algo emocionante. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e beijou e choraram. Deus decidiu nos amar apesar do que somos. Decidiu nos perdoar e investir em nós. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Dos teus pecados não me lembro. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Outro momento decisivo é o momento de José. A princípio, José teve uma vida privilegiada, cheio de atenção e felicidades. Mas não demorou muito para que experimentasse a dureza da vida. Seus próprios irmãos intentaram tirá-los a vida por uma questão de ciúmes. O plano parecia perfeito. Vender, mentir e matar, o pai nem desconfiaria. É impressionante como as ideias erradas podem nos levar a problemas comprometedores. O problema foi que eles entraram em contramão com o plano de Deus. Matar alguém que Deus queria exaltar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? De um lado, lá estava José, o moço que tinha a responsabilidade de executar o plano da providência divina sobre toda a nação. A questão era, como alguém cheio de presunção e inexperiente com Deus poderia fazer a decisão certa no momento certo? O bom Deus sabe o que fazer. Permitiu momentos difíceis na vida desse moço e ele tomou a decisão correta. Diante das adversidades, resolveu acreditar nos sonhos de Deus. Depois de ter sido avisado em sonho por Deus que algo de bom aconteceria em sua vida, parecia que o contrário é que estava acontecendo. Preso, vendido, que paradoxo. Diante disso, tinha que decidir. Ou entraria num processo de rebeldia com relação às promessas de Deus, ou confessaria o seu amor e confiança no Deus que não falha. Como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. E mais ainda, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor,
planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, verso 11. Teve que decidir sobre aceitar ou não a oferta do pecado. Esse tipo de decisão constantemente temos que o fazer. As circunstâncias em que se encontrava José era propícia para o pecado. Ele estava só, sem testemunha e numa condição de confiança que lhe permitiria certas liberdades. Entretanto, naquele momento ele se lembra do seu compromisso. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és a sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Talvez seja isso que você precisa decidir. Quem sabe seja um assédio sofrido ou provocado. Quem sabe seja uma pressão de quem oferece um caminho mais fácil, uma maneira de conseguir coisas. Todos os dias somos tentados de fazer o que Deus não deseja que façamos e falar o que Deus não quer que falemos. A Bíblia nos adverte sobre isso dizendo: ora, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Ouça-me, se você estiver sendo tentado, só está sendo porque nasceu de novo. Portanto, tem não somente os teus pecados perdoados, como poder para não pecar. A carne é fraca, mas o espírito está pronto, disse Jesus. Faça a decisão correta, permaneça ao lado de Deus. Teve que decidir sobre ser fiel a Deus no sucesso da sua vida. Depois das agulhas na cadeia, foi para o Egito e, mais perigoso que se revoltar contra os irmãos, mais perigoso que cair em tentação diante da sedução, é ser governante. Ali poderia se vingar de todo mundo, inclusive seus irmãos. Era a chance dele. Mas José foi um homem de Deus suficiente para acreditar no plano do Senhor. E no momento em que esteve com a sua família nas suas mãos, ele é tentado, mas o coração dispara o alarme e faz lembrar do sonho. Estava acontecendo, porém agora, José não era mais um menino presunçoso. Aprender a andar com Deus é aprender a decidir na vida. Aleluia! Só um instante. De tudo isso que você ouviu até agora, será que você tem alguma situação que você tem que tomar uma decisão muito importante? Será que você tem alguma decisão muito difícil a tomar? Será que você teve situações como Jacó? Ou talvez tens uma situação como José, que tem que perdoar os seus irmãos? Ou tens que tomar uma decisão de fugir do assédio sexual? Ou será que você tem que tomar uma decisão de evitar certas tentações? Se for o caso, não tomes essa decisão sozinha, porque Jesus disse: sem mim nada podes fazer. Clame a ajuda do Senhor, que Ele está pronto para te ajudar a tomar decisões nos momentos mais difíceis. José decidiu amar seus irmãos. Veja que só se pode tomar esta grande decisão porque aprendeu com outras pequenas. Você está vivendo isso hoje? Então faça a decisão correta. Outro momento decisivo é o momento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez santas todas as suas decisões. Quando decidiu de se dar por nós, quando esvaziou-se a si mesmo, quando deixava para depois o seu descanso em favor dos oprimidos e crentes, quando resolveu entrar na casa de pessoas indignas, quando resolveu perdoar os imperdoáveis. Enfim, foi por causa destas decisões podemos conhecer o Pai. O texto inicialmente citado fala sobre um momento decisivo no ministério de Jesus, e a resposta do Senhor resume em boas decisões daqueles que citamos acima, acrescentadas às intenções do Senhor sobre nós. Agora é o seu momento decisivo. Muitos outros exemplos poderiam ser dados,
Mas agora você aprendeu o exercício. E quem sabe poderá escolher outros personagens das Escrituras e descobrir as lições sobre boas e más ações. Poderíamos ter mencionado experiência, outras como Jó, após a palavra da esposa diante da tragédia. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Poderíamos falar também sobre a decisão de Zaqueu. Zaqueu, porém, levantando, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é o filho do Abraão. Louvado seja o Senhor. Ou talvez sobra a decisão dos ladrões na cruz no final da sua vida. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? A nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas a este nenhum mal fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E o que dizer sobre Jonas, o jovem rico e muitos outros? O importante nas tomadas de decisões é observarmos os princípios da palavra de Deus. Entregue-se ao Senhor totalmente. Algumas pessoas se entregam a Deus mediante certas necessidades e vão caminhando e logo percebem que existem outras áreas que precisam ser entregues. Deus não quer somente que você creia na sua existência, o admire ou reconheça-o em certas conquistas. Ele quer ter você nas mãos, teu ser, tua vida, teus sonhos, tuas decisões. Sem esta vida de dependência de Deus, corremos o risco de acertarmos em algumas áreas e fracassamos em outras importantes. Jesus não tomou decisões baseadas em razões humanas, mas apegou-se firmemente à reta vontade de Deus. Quando surgem muitas vozes, é melhor ficarmos com as palavras infalíveis de Deus. O meu desejo é que nesse instante você esteja revendo a sua vida mediante o preceito do Senhor e que somente assim tome qualquer decisão. O restante da sua vida pode ser determinado hoje por causa da sua decisão. Se esta mensagem foi importante para você, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Partilha com seus amigos e não se esqueça, tome sempre as decisões baseadas nas orientações do Senhor Jesus. E se conheces alguém que precisa tomar uma decisão e está em conflito, envie essa mensagem para esta pessoa e abençoa também os seus amigos e familiares. Eu fico por aqui. Receba um forte abraço deste seu amigo que te fala. Eu sou pastor Damásio de Almeida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Shalom.